Saudações, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de progressão aritmética. Para quem é essa aula? Para todo mundo, para você que vai fazer concurso público, para você que está estudando para o Enem, para você que está aí tendo dificuldade aí com esse conteúdo na sua escola. Eu preparei uma lista com mais de 80 questões. Essa lista vai estar aí na descrição do vídeo, baixe essa lista para poder acompanhar nossas aulas aqui. Deixa eu mostrar a lista. Está aqui. Eu nivelei as questões por nível. É lógico que eu posso dizer que uma questão é difícil, mas ela está mais puxada para média. Ou a questão é média, está mais puxado para difícil. Mas observe, ó, tem questões simples. Coloquei aqui, ó, várias questões da Fundação Carlos Chagas. Principalmente aí da galera aí que vai fazer o concurso da Polícia Militar. Fundação Carlos Chagas, algumas questões da CESP, Fundação Carlos Chagas, algumas questões difíceis. Como também coloquei algumas questões que eu achei interessante, criada por mim, para você ter um bom entendimento do que pode vir a aparecer pela frente. Um ponto interessante é que eu coloquei todas as questões que caíram no Enem. Então, ó, a partir da questão 30 aqui, ó, vai começar a misturar. Botei todas as questões que caíram no Enem. E também coloquei questões de diversas outras bancas, ok? Misturado, Universidade Federal. Então, resolveu essa lista aí, você está preparado para fazer qualquer prova, ok? Então, vamos começar nosso curso aqui de maneira bem simples. E aí eu vou aumentando gradativamente a dificuldade. Outra informação, que essa aula aqui eu vou começar diretamente falando de progressão aritmética. A gente vai chamar de PA, carinhosamente. Vou deixar para falar de sequência em geral em outra playlist. Eu vou ter uma playlist de sequências, outra de PA e outra de PG. Vamos para a nossa aula. Eu coloquei uma definição bem simples aqui do que é uma PA. É uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, adicionando um número fixo. Esse número fixo é chamado de razão da PA. Temos exemplo aqui bem simples. Essa sequência aqui, ó, 5, 7, 9, 11. Esses 3 pontinhos quer dizer que essa sequência aqui tem infinitos termos. Em geral, a gente representa a sequência entre parênteses, diferente de conjunto, que conjunto a gente representa com chaves, porque na sequência a ordem é importante. E aí ele tem uma notação muito importante. Esse primeiro termo aqui, que é o 5, a gente vai chamar assim, ó, de A1. Isso aqui é a minha notação de sequência. A1 representa o primeiro termo, 5. O segundo termo eu vou chamar de A2. O terceiro termo eu chamo de A3. E nesse caso é 9. Uma coisa muito importante é a gente descobrir aqui quem é esse número fixo que eu estou adicionando aqui. Nesse caso, em algumas sequências é bem fácil perceber, quando ele é um número inteiro, que é 2. Então aqui, a minha razão eu represento por R, vale 2. Ok? Então observe que está aumentando de 2 em 2. Depois do 11, o próximo termo é o 13. Então o 13 é o meu quinto termo e eu posso chamar ele de A5. Toda vez que essa razão for positiva, eu vou ter uma progressão aritmética crescente. Existe uma maneira simples de a gente encontrar a razão, mas eu vou explicar de uma maneira só quando eu falar de termo geral. O nosso exemplo B está aqui. Observe que essa sequência aqui ela é finita, ela tem 6 termos. E aí eu escrevi aqui os 3 primeiros termos e observe que a razão aqui é menos 3. Quando a razão é negativa, a nossa PA ela é decrescente. Coisa importante que observe que eu escrevi A1, aqui eu escrevi B1. Aqui pode ser qualquer letra, o importante é o índice. Por exemplo, esse menos 5 aqui, que termo é esse? Observe que ele é o 6º termo, então eu vou chamar de B6. B6 é igual a menos 5. E vamos dar um último exemplo aqui, para a gente poder falar do termo geral da PA. Nosso último exemplo C aqui, observe que aqui o A1 é 7, o A2 é 7, então eu tenho uma progressão onde a razão é 0. Então, quando a razão é 0, essa PA ela é constante. Deixa eu colocar um resuminho para vocês aqui. Está aqui um resuminho, se quiser copiar. É lógico que a prova de vocês não vai perguntar isso.
Talvez se você fosse fazer uma prova de acesso de mestrado, aí sim, a gente cobra isso aqui no nível superior, só que não dessa maneira simples. Existe uma demonstração matemática para provar que uma sequência é crescente ou decrescente, ok? Agora vamos falar da parte mais importante desse assunto, que é a fórmula do termo geral. Tá aqui a fórmula do termo geral, ou lei de formação da PA. Eu não gosto de trabalhar assim, eu vou mostrar para vocês a maneira que eu gosto que vocês entendam, que eu faço isso com meus alunos, mas tá aí a fórmula. Então, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r, onde a n é o termo que está na posição n, a 1 é o primeiro termo, n é o número de termo e r é a razão. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer você entender a fórmula, que eu acho isso muito importante. E a gente vai ver que não necessariamente eu preciso usar o primeiro termo. Então vamos entender isso aqui de maneira simples. Isso é muito importante, pessoal, que você entenda isso. Vamos supor que eu tenho a seguinte sequência. Está aqui a sequência. A sequência tem 4 termos, peguei uma sequência finita mesmo. Então observe o seguinte, que a gente sabe que o nosso segundo termo é 7. Então eu posso escrever aqui que meu A2 é igual a 7. Só que eu quero fazer diferente. Eu quero escrever o A2 em função do primeiro termo. Então, em função do primeiro termo, o A2 quem é? É o primeiro termo mais a razão. Só que eu vou fazer melhor. Eu quero escrever isso da forma genérica, usando essa notação de índice aqui. Então, observe que é fácil perceber que o segundo termo ele é igual ao primeiro termo. E aí eu tenho que adicionar uma razão. Então, simples, fato. Se eu estou aqui e vou para o 7, eu adiciono uma razão, que nesse caso é o 2. Mas deixa eu botar aqui, ó, mais R. Agora vamos escrever o terceiro termo em função do primeiro termo. Então, o terceiro termo, ele é igual ao primeiro termo, mais quantas razões eu tenho que adicionar? Observe que eu adicionei uma, agora eu vou adicionar mais uma. Então, no total, eu adiciono 2 razões para chegar no terceiro termo. Então, eu adiciono uma razão, mais uma razão. E observe que usando o mesmo raciocínio, para me chegar no quarto termo, quantas razões eu tenho que adicionar? Então, eu já tenho 2 razões. Para chegar no quarto termo, eu adiciono mais uma razão. Nesse caso, eu tenho que adicionar 3 razões para chegar ao quarto termo. Então, nesse caso aqui, vai ficar assim. A1 mais R mais R mais R. Aí eu pergunto para vocês, se essa sequência aqui ela fosse infinita, deixa eu apagar aqui, e eu perguntasse para você quem é o centésimo termo em função do primeiro termo, aí você, professor, aprendi. O centésimo termo, ele é igual ao primeiro termo, e aí eu vou adicionar quantas razões? Então, ó, aqui não conta, então vai ser a partir do segundo. 1, 2, 3... Vou fazendo isso até chegar a 100. Ou seja, eu vou adicionar 99 razões. Mas fazer isso dá muito trabalho. Ok? Não vou nem escrever isso aqui 99 vezes. Então existe uma notação mais prática. Perceba o seguinte. Se eu quero chegar no terceiro termo, eu tenho que adicionar 2 razões. Se eu quero chegar no quarto termo, eu tenho que adicionar 3 razões. Se eu quero chegar no quinto termo, eu tenho que adicionar 4 razões. Se eu quero chegar no centésimo termo, eu tenho que adicionar 99 razões. E eu estou somando coisas iguais, então posso reescrever da seguinte maneira. Ó, o A3, ele é igual a 1. Quantas razões eu tenho que adicionar? 2. Então, vou fazer 2R. Geralmente, para não esquecer, a gente faz isso aqui, ó. 3 menos 1, 2 é o número de razões que eu tenho que adicionar. O A4 vai ser o primeiro termo mais 3 razões, ou seja, 4 menos 1, 3R. O A100, então o A100 vai ser igual ao primeiro termo mais 100 menos 1, 99 razões. Então eu espero que você tenha entendido isso aqui. Eu estou indo bem devagar nesse momento para você fortalecer esse conhecimento. Aí eu vou te perguntar, o A10...
o A10 é igual ao primeiro termo, mais quantas razões? 9 razões, ou seja, 10 menos 1, 9R. O A20 é igual a 1 mais 19 razões. É lógico que você pode me questionar, professor, é obrigatório escrever o primeiro termo? Não, você pode escrever qualquer termo. Por exemplo, você pode dizer que o A10... Quando eu for resolver uma questão, eu vou falar disso com mais clareza, mas só para adiantar um pouquinho aqui. Você pode dizer que o A10 é igual ao A7, mas aí você faz 10 menos 7, 3R. Tranquilo? Mas um pouquinho mais na frente eu falo mais sobre isso. Agora eu vou apagar tudo de novo e tem um exercício muito importante que você tem que fazer em casa. Eu vou criar um modelo e eu peço que você faça o seu. Observe o seguinte. Você vai criar uma sequência, não importa que sequência seja. Pelo menos eu peguei o primeiro termo igual a 3. Vou botar razão 2. Você vai pegar uma sequência difícil. 5, o próximo é 7 e o próximo é 9. E aí, qual é o exercício que você vai fazer? Primeiro exercício, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o quarto termo, no caso o último termo. Você sabe que ele é 4, então o quarto termo. Então vai escrever A4 é igual a A1, e aí, mais 4 menos 1, 3R. Você já sabe que se eu estou aqui, quero chegar no 9, eu tenho que adicionar 3 razões. E aí você vai substituir, pessoal. Olha só. Você vai trocar o A1 pelo primeiro termo da sua sequência, por 3. E você vai trocar o R pelo valor da razão. Aqui é fácil perceber, eu falei que o R é 2. Está aumentando. Ok? Uma progressão crescente. Então vamos lá, vai ficar assim, ó. A4 é igual a A1, que é 3, mais 3 vezes 2. Aí uma coisa muito importante aí para quem tem dificuldade em matemática básica, que essa conta aqui, você não pode fazer 3 mais 3 dá 6 e multiplicar por 2 que dá 12. Está errado. Você só pode somar coisas iguais, número com número. Então eu vou fazer 3... Aí 3 vezes 2, 6. Então, meu A4 é igual a 3 mais 6, 9. Tranquilinho? Olha lá, deu o valor certinho. Certo? E aí você vai fazer para todos os termos. Outra coisa que você vai fazer, vou aproveitar esse exemplo aqui, só vou fazer com 2 exemplos. E aí a gente vai partir para fazer algumas questões de concurso aqui. Eu vou usar essa fórmula do termo geral para encontrar o primeiro termo. Eu já sei aqui quem é meu A4. O meu A4 é 9. Então, no lugar de A4, eu vou colocar o 9. 9 é igual a... O A1 é o que eu quero encontrar agora, o meu primeiro termo, mais 3 vezes R. Posso até fazer direto. Quanto é que vale R, galera? Vale 2. Então, 3 vezes 2, 6. Eu tenho aqui, ó, uma equação do primeiro grau. Quem não sabe equação do primeiro grau, eu vou deixar uma playlist aí para vocês treinarem. Então, vamos resolver a equação do primeiro grau aqui. Posso fazer assim, ó, de uma maneira. Dizer que A1 é igual a 9 menos 6. Vou usar o mesmo exemplo para encontrar a razão. A gente sabe que é 2 a razão. Então, nesse caso, mais uma vez, eu tenho A4 é igual a A1 mais 3R. Agora, o que eu vou fazer? No lugar de A4, eu vou colocar o 9. No lugar do A1, eu vou colocar o 3. Aí eu vou repetir o restante. Mais 3R. Mais uma vez, eu tenho a equação do primeiro grau. Então, vai ficar 9. Vou resolver com R do lado de lá. Menos 3 é igual a 3R. 9 menos 3, 6 é igual a 3R. E eu posso escrever que R é igual a 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2. Então, o meu R é igual a 2. Posso escrever ao contrário aqui sem problema nenhum. Facinho, facinho. Tem uma outra coisa que eu quero falar sobre esse exemplo aí. Mas vamos fazer 2 questões de concurso aqui. Uma questão fácil e uma questão da Fundação Carlos Chagas. Aqui, questão número 1, bem facinho mesmo. Peguei essa questão do material de estratégia. Nem sei se essa prefeitura existe mesmo. Então, ó, ele diz o seguinte, que a sequência numérica 50, 54, 58... Pô, isso aqui tá de graça. Mesmo o cara que nunca viu, que estudou progressão aritmética,
talvez ele não se atrapalhe o que é geométrico e aritmética, mas sabe aqui, pelo que a gente leu, é uma progressão aritmética e a razão é 4. Então chega aqui e marca, só que a gente vai fazer diferente, a gente vai treinar a fórmula aqui. Vou fazer isso de duas maneiras. Observe que eu vou pegar o 54, que termo ele é? É o segundo termo, então A2. O motivo dessa questão é só para treinar isso aqui, viu galera? A2 é igual a quem? O primeiro termo, aí você faz 2 menos 1, R. É lógico que se eu estou no primeiro termo e quero chegar no segundo, eu só adiciono uma razão. E aí eu vou substituir. No lugar do segundo termo, eu escrevo 54. No lugar do primeiro termo, eu escrevo 50. Tá aqui, ó, de graça, né? Primeiro termo é 50, segundo termo é 54. E aí mais R, equação do primeiro grau. É lógico, galera, que o R aqui vale 4, é fácil perceber isso, mas o meu objetivo aqui é te munir de ferramentas para quando chegar nas questões difíceis, você esteja com a base bem sólida. Então, vamos resolver a equação. Toda vez eu resolvo uma equação de uma maneira diferente. É para você estar no seguinte nível. Olhou essa equação aqui, ó, você escrever que R é igual a 4. Mas essa aula aqui é para todos os níveis, ok? Até você que já sabe também. Então, vamos lá. Então, vou resolver de maneira diferente. Vou reescrever assim, ó. Menos R é igual a 50 menos 54. Professor, por que isso? Tem playlist aí de equação do primeiro grau. Menos R é igual a menos 4. Multiplica por menos 1. R é igual a 4. Então, aqui é treininho, treininho, treininho. Bom, tranquilo? Já sabe. Outra maneira de fazer isso aqui. Vamos fazer de outra maneira aqui. Eu vou pegar o terceiro termo. Então, ó, o terceiro termo é igual ao primeiro termo mais quantas razões? 2R. Pronto. Então, quem é o terceiro termo? 58. E aqui aí você vai botar 58. Quem é o primeiro termo? 50. Mais 2R. Resolvendo a equação do primeiro grau, eu posso reescrever ao contrário. É uma outra técnica. Então, eu posso escrever que 50 mais 2R é igual a 58. E aí eu tenho que 2R é igual a 58 menos 50. 2R é igual a 8. E aí, R é igual a 8 dividido por 2. Então, R é igual a 4. Galera, é o seguinte, se você não está conseguindo acompanhar a resolução da equação, assistiu minha playlist, não conseguiu, aí vai ter que pegar um professor particular, ok? Essa base aqui tem que ficar bem sólida. Tranquilo? Para quem quiser aí, eu tô abrindo aí, uma inscrição aí no meu canal de R$50 e aí você tem direito de fazer uma aula semanal comigo. Pode ser individual ou em grupo, vai depender da demanda. E aí a gente pode trabalhar alguns assuntos aí, tirar algumas dúvidas específicas, ok? Só se inscrever aí. E tem um pacote de R$3 também para me ajudar, viu? Larga de ser meu pirana. E aí eu vou deixar algumas aulas gravadas aí. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Bom, e aí para você treinar, faz com todos, viu, galera? Você que está com dificuldade, aí você vai pegar aqui, ó, o 62 é o A4, o 66 é o A5. Então, bora para a questão número 2 da nossa lista. Questão número 2, apesar de ser uma questão, assim, eu botei ela como média, mas você vê que já tem um grau um pouquinho mais de dificuldade, as contas não são tão simples, entendeu? Ele já confunde um pouco no enunciado. Então vamos lá, ele diz o seguinte, cada uma das sequências tem 20 termos, então aqui eu tenho 20 termos, então esse x aqui é o A20, ou eu posso chamar de T20, que ele colocou aqui, e esse y aqui é o Q20, ou o 20º termo, fica a seu critério. Considerando os últimos 3 termos de cada sequência, a soma entre os números do único par de termos iguais é... Então ele quer o par de termos iguais, então eu vou ter que calcular. Então vamos calcular o último termo aqui, nesse caso seria meu A20. Vou chamar de T20 aqui para não confundir. Então, meu T20, então vai ser o mesmo processo, é igual a T1, ok? E aí eu faço 20 menos 1, 19R. Ok, galera? Não muda nada. Eu posso botar A20 é igual a 1 mais 19R, só que eu botei T, pode ser qualquer letra. Então, vamos lá. Meu T20, vou chamar Tzão de 20, é igual a... Quem é o Tzão de 1? 30.
mais 19 vezes R. Olha só, dá para encontrar o R aqui de maneira simples. Observe que eu estou aumentando de 3 em 3. Então, eu não preciso usar a fórmula para encontrar a razão. Mas de maneira fácil, é só você fazer, ó, 33 menos 30, 3. 36 menos 33, 3. É só você subtrair. Ou usa a fórmula do termo geral para encontrar a razão. Então, é 19 vezes R. Meu T20 é igual a 30 mais 19 vezes 3, 57. 30 mais 57, 87. Então, temos aqui nossa sequência que vai ser o seguinte, a sequência do tesão. Está aqui o 20º termo 87. Eu não vou usar a fórmula de novo para calcular o termo 19. Poderia. Você aí que está treinando, faz essa zorra aí. Mas é só eu diminuir a razão, né? Isso aqui é 87, aqui é 84. E aqui é 81, né? Se você adicionar 3, 81 mais 3, 84. 84 mais 3, 87. Inclusive, eu posso escrever que o Tzão de 20 é igual ao Tzão de 19 mais R, ok? Agora, vamos trabalhar a nossa segunda sequência. Vamos trabalhar a nossa segunda sequência. Deixa eu colocar aqui a mesmo. Então, nosso A20, que é o 20º termo, vai ser igual a o meu A1 mais 20 menos 1, 19R. Então, quem vai ser o A20 agora dessa sequência vai ser A20 é igual a 157 mais 19 vezes a razão. Galera, olha para mim aqui, ó. Se você observar, ó, essa sequência está diminuindo, ela é decrescente. E nesse caso é fácil perceber que nossa razão aqui é menos 4, ó. 157 subtrai o 4, ou seja, quando adiciono menos 4 aqui, passa a ser 53. Adiciono menos 4, passa a ser 149. Adiciono menos 4, passa a ser 145. Então, é 19 multiplicado por menos 4. Então, vamos supor que você não consiga deduzir qual é a razão, assim, por lógica, ver qual é o número que eu estou adicionando. Então, você pode usar a fórmula do termo geral para encontrar a razão. Então, observe o seguinte, deixa eu fazer aqui em cima. É lógico que esse menos esse eu encontro a razão. Esse menos esse eu encontro a razão. Mas vamos aproveitar e treinar o termo geral, ok? Então, pelo termo geral, eu posso pegar qualquer termo que eu quiser. Vou pegar o segundo. Então, eu tenho aqui o meu A2, que é 153, é igual ao primeiro termo mais a razão. Então, quem é meu A2? Eu vou colocar lá, ó, 153. Quem é o primeiro termo? 157. Mais R. Vai chegar um momento que você vai olhar assim, ah, isso é tão fácil, torço por vocês. Então, aqui eu posso reescrever, dizer que 157 mais R é igual a 153. Nesse começo eu estou indo bem devagar, explicando bem detalhado. R é igual, só não vai errar o sinal aí, viu? Aí depois testa, para ver se está dando certo. 153 menos 157. E aí você tem uma subtração de números inteiros. Então, 153 menos 157 vai dar menos 4. Ok? Então, essa aí é a nossa razão. Então, ó, testa. Eu vou ter aqui que A20 é igual a 157 mais 19 vezes menos 4, menos 76. Eu já poderia escrever direto, porque mais com menos dá menos. Deixa eu escrever logo direto. Menos 76. E o A20 é igual a 157 menos 76. Está aqui, o último termo é 81. Então, o termo anterior vai ser 85 e o termo anterior vai ser 89. Observe que eu estou adicionando menos 4. Então, 85, 81. Agora, vamos comparar as duas sequências. Então, o par de termos aqui iguais é somente o 81. Então, 81 aqui, 81 aqui. E ele pede o que na questão? A soma deles. Então, nesse caso, você vai fazer 81 mais 81. E dá 162. Então, vai no gabarito aqui, ó. Alternativa A. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu preciso do seguinte, eu vou pedir só um favor de vocês. Eu preciso que pelo menos aí tenha umas 15 pessoas acompanhando aí. Porque se tiver, aí eu dou sequência a esse curso também. Todo dia eu posto uma aula, ok?
E eu tô também gravando um curso de análise combinatória também. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Deixa um comentário aí, viu? Um abraço.